Hoje a gente recebe a professora Rita de Cássia Fraga Machado. Ela é professora da Universidade do Estado do Amazonas. O nosso mote inicial da conversa hoje vai ser a questão do trabalho. A gente vai ver que a questão do trabalho vai ter alguns desdobramentos específicos, de acordo com a pesquisa da professora Rita, mas inicialmente eu vou fazer aquela pergunta: o que é, professora? Porque eu sei que a senhora estudou esse tema durante muito tempo e é um mote para a gente começar a conversar. Professora, o que é o trabalho? Sim. Bom, eu queria primeiramente te agradecer, Marcos, pelo convite, agradecer ao projeto Filosofia Pop. Você dizia no e-mail, quando me convidava, eu gosto muito de ler e-mail, né? Sou uma pessoa do e-mail ainda. Você colocava lá as pessoas, cuidadosamente as pessoas que já tinham vindo, o que vocês já tinham falado. Uma coisa que me chama muita atenção é que estamos fazendo filosofia de uma forma séria. Isso é muito interessante, porque se tem uma ideia canônica, né, de que a filosofia é só aquele lugar do texto, do livro, do filósofo ou da filósofa trancada nos seus gabinetes, pensando para si mesma, né, achando que pensa para o mundo. Então, acho muito interessante essa perspectiva, de a gente tornar a filosofia algo compreensível às pessoas, e também agradecer, né, você e a Universidade Federal de Jataí. Então, todo mundo que vai nos escutar, também um grande abraço, do tamanho do Amazonas. Então, a pergunta sempre conceitual, né, do que é, né, ou o que deveria ser o trabalho. Assim, existem muitas perspectivas de responder essa pergunta. A gente poderia responder a partir da ergologia do trabalho, a gente poderia responder essa resposta a partir da própria concepção de Hannah Arendt, né? Onde é um pouco diferente do materialismo histórico, ou a gente pode responder a partir do materialismo histórico, que é onde eu me situo intelectualmente, né? Mesmo que eu tenha feito um giro há 5 anos de começar a estudar as epistemologias feministas, a minha história, como você disse, né, minha história de graduação, pós-graduação, enfim, é nos estudos da filosofia do trabalho e da educação. Então, eu queria começando a responder que, quando a gente fala de o que é o trabalho, a gente precisa sempre dizer, o trabalho é humano, ele não é outra coisa, né? Só o ser humano pode trabalhar, né? Eu estou tentando falar de uma forma também mais acessível, tá? Não tentando usar tantos palavreados, né, do próprio materialismo, que às vezes é tão difícil de compreender, né? Então, poderia falar que de trabalho ontológico, não. Mas, então, o trabalho é humano, né? Então, esse trabalho humano, né, ele é exercido por todos nós, né, para nos desenvolvermos enquanto humano. E aí eu gosto muito de uma ideia que a gente vai encontrar lá no Dermival Saviani, que é essa ideia de que nós nos tornamos humanos pelo trabalho, né, o trabalho que nos humaniza, né, é ele que vai nos constituir um ser também de moral, um ser afetivo, um ser que se relaciona, um ser social, né? É o trabalho que nos socializa, é o trabalho que nos humaniza. E aí, portanto, ele é tão importante. Esses debates contemporâneos de pós-trabalho, de o trabalho não existe, hoje é o infotrabalho, é uma narrativa muito forte, muito poderosa. Isso vem da sofisticação do capitalismo, mas se nós abrirmos mão dessa concepção, a gente corre o risco de abrir mão do próprio ser humano, da própria ontologia, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, sabe, Marcos? Um pouco assim, situando por onde a gente vai, né? Eu acho que eu vou pedir mais, a gente vai ficar situando aqui durante um tempo, para a gente poder calibrar essa questão do trabalho, porque eu acho que eu fiquei pensando quando você falou em como você tem ressignificado ou situado a questão do trabalho no Amazonas, sabe? Porque há pouco tempo eu conversei com o Márcio Santilli, que foi presidente da FUNAI. Ele falou de uma situação no Acre que uma comunidade indígena
readquirir uma posse de uma terra, e o que eles fizeram foi ocupar justamente a única área que havia desmatada para poder reflorestar, para construir a floresta como eles queriam, né? E geralmente o pessoal não considera que as populações indígenas trabalham, né? Uhum. Então, Mas, na verdade, são elas que trabalham. Porque o trabalho também daí vamos conversar um pouco nesse sentido. O trabalho é a própria relação do ser com a natureza. E aqui eu não estou usando o psique, tá? Porque os materialistas usam o homem e a natureza. Eu estou falando do ser e a natureza, né? Que ao fazer o contato com esse ambiente, com essa natureza, transforma esta natureza e transforma a si mesmo. Daí que vem a consciência. É desta relação do ser com a natureza. Então, falando do trabalho indígena, do ponto de vista ontológico, são eles que trabalham, do ponto de vista também materialista, porque eles estão preocupados com a transformação da natureza, né? E não com a exploração da natureza, né? Quem está preocupado com a exploração da natureza, e aí o trabalho uma perspectiva já capitalista, né, da exploração, da produção de mais-valia, enfim, do esgotamento de todos os recursos, tanto humano como natural. Quem está preocupado com isso é o capitalismo, né, mais do ponto de vista do trabalho, do desenvolvimento, daquilo que nos constitui enquanto natureza humana, né, sem nenhum misticismo aqui, tá, Marco? Porque a gente também tem que, às vezes, falar um pouco essa ideia sem criar uma ideia mística, enfim, né? Não, aqui é uma ideia extremamente ontológica de um conceito que o Marx chama, num primeiro momento, de uma base bem mais abstrata do trabalho, você entende? Porque o trabalho tem essa perspectiva abstrata no sentido da sua compreensão como um todo, né? Então, o trabalho indígena, o trabalho das populações quilombolas, o trabalho de todas as pessoas que estão relacionadas com uma relação com a natureza, de transformação dessa natureza, é considerado trabalho, né? Tudo isso que vem com o capitalismo é outra coisa, né? Aí a gente pode chamar, então, aí a gente faz a invenção do mundo do trabalho. E aí vem outras questões, né? Relacionada ao mundo do trabalho. Deixa eu ver. A gente tem um tipo de trabalho que é um trabalho ontológico de construção do humano, e esse trabalho, de alguma forma, é alienado já quando no mundo do trabalho, assim, já começa a ter um jogo em que você vai ter uma articulação externa desse trabalho. Seria Sim. Por aí? É isso, né? Na verdade, alienação é um conceito capitalista, tá? Um conceito já no mundo do trabalho. É quando o Marx vai fazer todo o estudo da mercadoria, porque isso é a grande questão. As pessoas dizem que o Marx vai estudar a sociedade capitalista. Não, o Marx vai estudar a mercadoria para compreender a sociedade capitalista, né? Aí sim, nesse processo do avanço do capitalismo, da consolidação do capitalismo, que a gente percebe, então, um processo de alienação, que é essa separação entre o ser e a natureza. Você não compreende mais o que você transforma. Essa é a questão. Né? Você está num ritmo tão acelerado de reprodução e repetição, enfim, que você não compreende mais o que você transforma no ponto de vista da totalidade. Né? Você hoje não... Antes se fazia uma casa como um todo, hoje você faz o telhado. Né? Então, essa separação que o sistema capitalista faz entre ser e natureza, né? E aí que a gente pode levar para qualquer âmbito essa discussão, mas aqui a gente está discutindo o trabalho, é o que vai, então, é o que vai surgir, então, lá em Marx, o conceito de alienação, que é essa separação do ser que pensa o trabalho e que produz o trabalho do ser que executa, enfim, o trabalho, né? Então, por isso que o Marx faz o Marx, enfim, todo esse pessoal que está pensando o trabalho aí, mas o Marx, sim, né, que discute essa necessidade de uma relação consciente de ser e natureza, né, porque isso é o trabalho, né, porque é isso que eu falei antes,
Por que que isso é trabalho? Porque transforma a natureza, e ao transformar a natureza, transforma a si mesmo. Então, é por isso que a gente fala de trabalho humano, né? Eu fiquei pensando num exemplo, mas exemplo sempre faz a gente se distanciar do nosso tema de debate. Mas nessa relação da construção do mundo do trabalho, eu fiquei lembrando da história do Márcio Santini também, que ele conta que ele foi na terra dos Yanomami, né? E dar uma palestra sobre aquecimento global. E ele conhecia os líderes antigos, mas não tinha tanto contato com os líderes mais novos, como o Dario Copenau, né? Ele conhece o Davi Copenau, mas conhecia o Dario na época. E ele ficou o dia inteiro mostrando slides, falando do aquecimento global no mundo todo, mostrando situações diversas. E no final o Dario falou assim: eu estou contente. Agora estou contente, porque nós sabíamos que vocês estavam destruindo o mundo, agora vocês também sabem. Então, aí eu fiquei pensando nessa questão de como a gente vai. Existe uma alienação, assim, você entra no mundo do trabalho, você entra nesse mundo que está construindo essa destruição. E aí você talvez tenha que ser alertado para algo que, para quem está fora dessa lógica, é muito evidente, né? E você tem que inventar um tipo de ceticismo em relação a algo que é óbvio, né? A gente estava falando agora sobre as queimadas, a situação dos aeroportos e tudo que está acontecendo no Brasil agora, né? Eu acho que é um bom exemplo desse disparate que é gerado, né? Essa questão da alienação é muito interessante, né? Porque, veja, né? Olha o que o líder indígena disse, né? Agora eu estou feliz porque vocês começaram a entender que quem destrói o planeta são vocês, os brancos, né? Os indígenas, populações originárias e tradicionais, eles não têm essa separação com a natureza e com o ambiente, né? Quando eu estou lá no meio da floresta amazônica, em comunidades, trabalhando com as mulheres, né? As mulheres da floresta, elas dizem isso o tempo todo para a gente, né? Nós somos parte desse ambiente, nós fazemos parte desse ambiente. Né? Tanto quando a gente sai deste ambiente, né? Tem um trabalho de pesquisa que eu orientei lindo, que se chama A Floresta é a Nossa Cura. A gente adoece, né? Porque como se faltasse alguma coisa nossa, né? A gente vai para a cidade, a gente passa muito calor. Eu lembro da dona Raimundinha, né? Nossa mais velha anciã, né? A gente passa muito calor, minha pressão sobe, eu fico doente. E quando eu estou aqui na comunidade, junto com a floresta, não, eu respiro, eu fico fresca, como ela diz, né? Então, essa separação do sujeito com a natureza, né? Do ser humano com a natureza, quem faz é o sistema capitalista. E aí, a forma alienante, a alienação, ela é importante porque a alienação é uma solução do sistema capitalista de manter esse sujeito e essa natureza separados, porque se há uma relação estrita e consciente, você não destrói, né? Mas que também sabem que também tem uma natureza humana, né? Porque tem uma natureza humana, porque elas cuidam dessa floresta, elas cuidam desses rios, né? Então, essa relação do cuidado, que não é uma relação alienada e nem romântica, não, é uma relação que tem a ver com essa compreensão de que elas são parte, né? E aí eu dei um exemplo que uma das entrevistas a dona Raimundinha, que é a nossa anciã, que ela disse, olha, quando eu saio aqui da minha comunidade, ela mora no São Francisco, no Bom Jesus, é uma comunidade que fica 40 minutos de Tefé, né? De barco. Ela diz, quando eu saio da minha comunidade, que eu vou para a cidade, eu fico doente, eu não tenho ar para respirar, e a minha pressão sobe, então a gente come mal, né? A gente come coisas que a gente não está acostumado a comer na comunidade, né? Então, como é que essa relação também entre trabalho e cultura, né? E sujeito estão relacionadas, né? E que para essas pessoas ainda não está num processo total de alienação ou de feitiço da mercadoria, que é o que o Marx falava, né? Porque elas ainda
se compreende como sujeitos, né, pertencentes a esse lugar. E aí uma coisa interessante, que aí falando um pouco das populações e do feitiço da mercadoria, é o que o fogo hoje representa, né? O fogo na nossa região. Você aí em Goiás, eu no Amazonas, o fogo é uma mercadoria, né? É uma mercadoria, porque todo esse fogo que está aí é um fogo criminoso, né? Se coloca fogo para se explorar e produzir cada vez mais gado, soja, né, etc. e tal. Então, é um fogo criminoso, né? É um fogo, como eu vou dizer, do próprio feitiço da mercadoria, né? Eu entrevistei aqui o professor Luiz Marques, um tempo atrás, e ele tem na capa, coloca na capa do livro dele uma série de colhedeiras de soja, sabe? Uma paisagem meio desértica, monocultura, assim. Eu comentei com ele que aqui em Goiás, talvez essa imagem fosse vista como bela, sabe? Porque mostra o trabalho, né? Mostra o trabalho de construção da paisagem, né? Isso é muito assustador para ele. Ele ficou assustado, porque na formação dele, como historiador, ele estudava arte renascentista, né? E ele nunca pensou que aquilo podia ser belo para alguém, né? E isso talvez seja um grande problema, assim, quando você se insere no mundo desse mundo do trabalho, que você tem um valor tão distorcido, né? E que você fica dentro dele, né? Eu acho que talvez isso até, claro, traz uma crise estética também, né? Para olhar o que é bonito ou o que é feio, né? E aí eu penso que essas questões da pós-verdade, do pós-trabalho, contribuem muito para isso, tá? Porque essa questão, né, da gente conseguir desenvolver uma análise dinâmica quando a gente fala totalizante, né, do capitalismo, é conseguir olhar o aspecto da natureza filosófica do trabalho, né? E daí eu acho que isso requer, de fato, a gente pensar todas essas dimensões, né? E aí também olhando essa imagem, né? Se a gente passar, se isso passa também num contexto de agro, é a imagem mais bonita, né? As maquinários, as propagandas na televisão, né? Agro é pop, água é isso, agro é aquilo, né? Essas imagens são imagens que a gente poderia dizer que são alienantes. É uma imagem produzida pelo capitalismo, massificada pela mídia, né? Que vai cada vez mais criando em nós, a partir dessa narrativa, essa ideia de afastamento mesmo e de cuidado com essa natureza. Então, se a gente, por exemplo, colocar duas imagens, tá? Dos tratores, da irrigação, né? Acho que tem aqueles negócios que sai água por cima, e a gente colocar a população indígena fazendo o seu roçado em Ajuri, né? Que é assim que as populações originárias trabalham. Com certeza a imagem mais bonita, mesmo num contexto mais tradicional, originário, talvez a imagem do maquinário seja mais bonita, porque é isso que é o espírito alienante. Esse é o espírito alienante. É esse espírito que vai produzindo feitiço mesmo, separando o sujeito da natureza, né? Então, eu acho que essa discussão de hoje ela é muito válida, porque a gente precisa pensar, de fato, qual é o significado dessa mercadoria atualmente, né? Num processo de acumulação primitiva, era a exploração da força de trabalho, né? Esse é o que está colocado. Atualmente, essa força não é que ela não existe, ela existe. Existe o exército aí de reserva, né? Mas ela está em um outro momento do capitalismo, né? A acumulação hoje não é mais pela exploração da força de trabalho. A acumulação hoje do capital, ela se dá por aquilo que os teóricos aqui, principalmente o Adhemar Bogo e o próprio Gaudêncio Frigoto, a Maria Tavares, enfim, colocam como uma acumulação por despossessão,
da Terra, né? Então, o que a gente chama hoje de grilagem, né? O que a gente entende por grilagem. Então, a gente vai vendo essa sofisticação também do fetiche da mercadoria, né? Assim, tem uma narrativa muito forte de construir no nosso imaginário do que seja hoje o grande valor. E aí, a gente entra numa questão bem prática, né? Bem concreta, que a gente não tem isso só do ponto de vista teórico, narrativo, conceitual. A gente tem o poder público financiando isso, né? Então, daria um outro debate. A gente vai quase no centro das relações, né, quando fala do trabalho. Mas, professora, a senhora falou de um termo que eu acho que é melhor vou pedir mais explicação, sabe, justamente o que é, de novo, porque a senhora falou de pós-trabalho, e esse não é um termo corrente, né, assim, eu queria perguntar o que é esse pós-trabalho e por que a gente precisa resistir, talvez, a essa teorização nesse sentido. Uhum. Eu acho que o pós-trabalho vem nessa linha do pós-estruturalismo, né? Hoje você não compreende mais, assim, você vê muitas pessoas, muitas teorias, inclusive, falando de que não existe mais uma força de trabalho. Por isso, inclusive, que os sindicatos e as entidades de classe não têm força, né, de organização, porque existe essa ideia. Pós não significa depois de, tá? Significa um conhecimento que se contradiz essa ideia estruturante do trabalho nas nossas vidas, né? Então, existe essa concepção, né, de que o trabalho hoje, é concreto que hoje a gente não acumula mais o capital pela exploração dessa força de trabalho, porque nós estamos vendo aí a sofisticação, né, das commodities, dos juros. Eu estava lendo ontem um texto do Mundo do Trabalho que falava que as empresas hoje lucram muito com a não contratação de funcionários e sim de colaboradores, né? Não sei se você já ouviu falar nessa expressão, colaboradores. Você não é mais funcionário da empresa com carteira assinada, né? Você é um colaborador que às vezes está nessa relação com a empresa através de uma terceirizada ou através de um MEI, né? Que é isso hoje. Então, você produz toda a riqueza daquela empresa, né? E você não faz parte. Olha só, o nível de alienação que o Marx nunca imaginou isso, né? Que o trabalho poderia ser, inclusive, quarteirizado, né? E a riqueza se acumular por essa quarteirização da força de trabalho. Isso é algo muito importante da gente estar olhando e vendo isso, né? Que as pessoas ficam totalmente desprotegidas, né, de direitos. E isso é compreendido como uma era pós-trabalho, no sentido de que não é diretamente pela exploração dessa força, né, mas existem aí essa relação que é o que conflitua, né, o Marx, quando vai dizer o que é a sociedade capitalista, ela vai dizer, olha, a sociedade capitalista é historicamente a luta de classe, né, proletários vezes burgueses. Então, essa relação entre proletariado e burguesia, ela não é mais uma relação direta de exploração, né? Ela tem um conjunto de outras relações de exploração que estão aí, né? E isso vai configurando o que as pessoas têm chamado de pós-trabalho, que, inclusive, os sindicatos hoje não conseguem compreender essas novas relações no mundo do trabalho, né? E acabam, inclusive, se perdendo aí, né? Mas é bem complicado mesmo compreender o que essa uberização, essa questão do trabalho por plataforma vem gerando também, ou como resultado também, né? Porque você tem na ponta da língua as pessoas que trabalham com transporte alternativo, por exemplo, reclamando de qualquer intervenção na direção de direitos, porque
é o Estado chegando, né? E Sim. sempre você tem essa visão sempre negativa, e negativa em relação à carteira de trabalho também. É muito curioso como as coisas andam juntas, amarradas numa perspectiva de que eu quero minha liberdade. Sim. E isso é uma narrativa construída pela alienação, tá? Pelo feitiço da mercadoria, né? Isso é uma narrativa que foi construída que vem construído pelo capitalismo, né? Nossa, a gente abre a internet, o que mais tem é empreenda, abra o seu negócio. Não deu certo, e você tem o seu carro, então venda o seu carro para empreender. Essa ideia do empreendedorismo de si, né? Que chega num momento muito sofisticado da alienação e do capital, né? O capital, a gente sempre fala nos estudos de educação e trabalho que quem entra em crise é o capital, né? Não é o capitalismo. O capital, ele está sempre se reinventando. E reinventar as relações de trabalho é acumular mais, entendeu? Então, é isso que a gente precisa entender. Então, não é liberdade você ter um MEI e prestar serviço para essas plataformas, pelo contrário, né? É uma escravidão desse conceito equivocado de liberdade, né? Porque não é uma escolha do sujeito, não é uma escolha consciente do sujeito. O que é a liberdade? É a escolha consciente do sujeito, né? Então, é necessidade, aquilo que o Marcos falava. Enquanto a gente não sair do reino da necessidade, a gente jamais vai conseguir chegar ao reino da liberdade. Essa era a grande discussão, né? Do socialismo, né? O reino da liberdade era o comunismo. Enfim, então a gente precisa se libertar desse reino da necessidade, e as pessoas hoje estão aí por necessidade. Tem um filme que é muito interessante, Marcos, que é Onde Você Estava. Não sei se você já viu esse filme. É um filme, eu acho que ele é britânico, que mostra exatamente essa relação de completa alienação, estagnação e adoecimento dessas pessoas que hoje vivem de forma... as pessoas que hoje empreendem por si. E aí mostra a história dessas entregas via plataforma, né? E aí, plataformas como a Amazon, enfim, essas plataformas que não pagam os direitos sociais, né? Mas tem um exército de trabalhadores, né? Fazendo o trabalho que deveria ser da empresa, né? Que deveria ser pago pela empresa. Então, e ainda tem uma outra questão, né? Que ainda joga... Por que ela se enriquece mais ainda? Porque ela tem uma dupla exploração, né? Ou tripla, não sei, estou pensando agora enquanto dupla. Ela tem a exploração desse exército de trabalhadores que está espalhado pelo mundo inteiro fazendo a entrega por conta própria, e aí cada entrega que recebe, sei lá, R$20, que eu acho que nem é isso. E, ao mesmo tempo, tem a exploração de quem consome, porque quem consome também paga uma taxa para as plataformas para que essas pessoas continuem consumindo. É uma coisa muito alienada, né? Você paga uma taxa para ser Prime, não sei o quê, para continuar consumindo. E é essa taxa que vai pagar esses R$10, R$20 desse entregador. Então, é algo muito sofisticado. Muito sofisticado, e que as pessoas, por estarem nesse reino da necessidade, né, da extrema pobreza, da necessidade, acabam se submetendo. Por que é importante, então, uma educação crítica e libertadora? Porque a educação crítica e libertadora faz com que as pessoas compreendam essas relações sociais, né? Eu sempre, quando estou dando aula para os meninos, para as meninas, olha, não quero que vocês amanhã saiam e vão pedir demissão dos seus trabalhos. Porque quando eles entendem essa relação social de exploração, eles dizem, não acredito, sabe? Não acredito que é isso. E depois acreditem, né? E eu ainda faço a continha com eles no quadro, né? De como é que o capitalista, ele paga, né? O salário desse trabalhador, quantos dias ele precisa trabalhar para este capitalista para pagar o seu salário. Isso numa relação direta, tá? Eu não estou aqui falando de uma relação de quarteirização, de uma relação de terceirização, ou de uma relação mesmo de autoexploração de si mesma, né? Eu tenho um MEI, presto serviço para uma empresa, mas eu tenho livre nos meus horários, enfim. É tão livre que até é livre se acontecer alguma coisa, passar fome, morrer, né?
É uma liberdade contemporânea, né? Eu acho que a gente tem a grande questão aí de como educar nesse contexto, né? Porque a educação para o mundo do trabalho, para o mundo da cidadania, né? E junto com essa questão, eu estou fazendo as duas grandes questões aqui, porque junto com essa questão, eu acho que tem sempre articulação com a questão das mulheres, né? Eu estou lembrando de um filme chamado Número 2, do Godard, da década de 80, que até deu origem a um disco da Legião Urbana chamado 2, que ele vai falar do aspecto mais privado das relações. E o que ele encontra no aspecto privado? É uma hierarquização dos gêneros e a exploração do trabalho feminino, né? Como se fosse o trabalho proletário, né? Então, falar dessas questões nos levam já para a questão da educação e para a questão do feminismo, né? Exatamente. Porque a educação, como eu disse, é esse sujeito que trabalha, esse sujeito que se educa numa outra relação social, né? Numa relação que é o que a gente vê nas comunidades tradicionais. Então, as que não estão já dominadas pelo minério, pelo capitalismo, enfim, né? As comunidades mais tradicionais, assim, né? O que a gente vê é essa relação de um trabalho que coopera, né, de um trabalho que serve para desenvolver humanamente o sujeito e aquela comunidade, né? É um trabalho que vai pensar a coletividade, a divisão da riqueza produzida por aquele conjunto de trabalhadores. Né? Professora Rita, mas a gente está falando de sociedade originária, não pode falar de trabalho. Como não, gente? Não dá para a gente continuar negando isso, sabe? Acho que isso é um problema. Eu enfrento alguns problemas com alguns antropólogos, assim, que, não, mas não dá para falar de alienação nas comunidades. Como não, gente? Onde há capitalismo, há alienação. Onde há relações capitalistas de troca, há alienação. Não é possível dizer que não, né? Porque às vezes a gente fica negando, o fato de negar e de discutir essas questões, corre o risco daí sim da gente entrar numa romantização, né? De achar que o que está acontecendo hoje é por conta da nossa ancestralidade, etc. e tal. Não, o que está acontecendo hoje é o capital querendo se reinventar. À custa do quê? Das mulheres e da natureza. Porque a mesma fonte de dominação do feminicídio é a fonte de dominação do ecocídio. Esse é um texto que eu escrevo, inclusive, né? Que é essa dominação patriarcal e capitalista sobre os territórios. No caso, as mulheres, os seus corpos, e no caso da natureza, a floresta, os rios, enfim, né? Então, isso sim a gente precisa discutir com força, até para achar soluções que sejam soluções reais, né, Marcos? E não a gente ficar nessa história de que não existe mais classe, debate de classe não é um debate que vale para a América Latina, que etc e tal. Não, é totalmente equivocado isso, né? Onde há relações capitalistas de superexploração, digamos assim, de dupla exploração, alienação, há classes sociais, sim. Acabei cometendo uma gafe, porque eu repeti o estereótipo quando eu falei do filme e falei que era o filme do Godard, né? Porque geralmente o roteiro é dele, mas ele dirigiu junto com a Anne-Marie Neville, eu não sei a pronúncia direito do nome dela, mas é a repetição de colocar só o nome do masculino e ele explorando novamente o trabalho, se colocando como aquele que produziu, né? Se a gente não toma cuidado, mesmo tomando cuidado, às vezes a gente derrapa nesses contextos. Professora, eu acho que quando a gente pensa no trabalho, minha formação é em filosofia, a sua também. Então, nosso horizonte de trabalho é esse. E quando a gente pensa no horizonte de trabalho da filosofia e dessa exploração, ela acontece também na filosofia. O que acontece com as filósofas, então? Eu penso que onde há relação capitalista, há exploração, né? Enfim, o que eu penso é que a filosofia nos dá o privilégio de pensar sobre isso, né? De pensar sobre o trabalho, porque filosofia é isso, né? A tarefa da filósofa e do filósofo
é pensar sobre o pensamento, né? Então, acho que esse lugar de privilégio a filosofia nos dá, né? Mas se a gente olhar hoje, a gente vê muitas pessoas tendo que ser obrigadas a ir para a internet e fazer uma série de coisas para poder ter seus textos divulgados, por exemplo, né? Seus textos lidos, enfim, porque a gente caiu num estupendo, né? De que e capitalista, né? De que a gente precisa vender a nossa mercadoria, que é o próprio pensar e a nossa escrita, né? Então, eu penso que a relação ela está colocada no meio social. A filosofia ela não está fora do meio social, né? Apesar de alguns acreditarem que sim, né? Alguns ainda defenderem uma concepção canônica e do filósofo, aquele pensador que não se relaciona com a realidade, né? Eu não sou dessa turma, né? Eu sou de uma turma que pensa que a filosofia ela só tem sentido se for para transformar a realidade, né? Então, se a gente se coloca como pensadores e pensadoras do trabalho e da educação, né? Que quando a gente fala de trabalho, essa relação trabalho-educação, elas são recíprocas, não é recíproca a ideia, mas são atravessadas. Eu acho que sim, acho que o capitalismo está aí, né, o tempo todo, nos cobrando produtividade, nos cobrando textos em periódicos, ou seja, você não é mais professor de filosofia se você não tiver num programa, né? Aí vem todas as exigências desse programa. Então, assim, a gente está num mundo que está emergindo das relações capitalistas. Acho engraçado que na pandemia a gente viu até pelo último desgoverno, a gente teve toda uma soterramento, de repente entrou a lei em todos os sistemas de avaliação. E agora a gente poderia reconstruir, a ideia é reconstruir a imagem e semelhança do que é. Isso é um problema. Mas eu acho que essa pergunta anterior é um mote para falar do trabalho das filósofas, da série de livros, do trabalho que você está desenvolvendo junto com as feministas, porque eu acho que aí tem uma prática de construção de comunidade, né? Sim, exatamente. Tem uma prática de construção de comunidade que é a base da epistemologia feminista, né? A epistemologia feminista tem o tempo todo questionando que ciência é essa, que modo de produção de conhecimento é esse, né? Que coloca na centralidade somente os homens, né? E mais, né? Somente aqueles homens que pensam grandes sistemas filosóficos. Enfim, então acho que o trabalho da filosofia feminista, que é algo que vem conquistando espaço, né, a duras penas, com muita dificuldade, com muita misoginia, com muito machismo epistemológico, né? A gente ainda vê hoje no Brasil cursos inteiros de filosofia que só tem homens no seu corpo docente, né? É um trabalho que vem sendo feito nessa perspectiva, né? Do que a gente chama no feminismo de sororidade, de comunidade. Mas é muito difícil, né, Marcos? Porque esses valores sociais, de comunidade, de cooperação, enfim, são valores que vai na contramão a esse sistema que nós somos educadas, nós mulheres aí, porque assim, a gente está falando de educação no sentido bem geral, mas as mulheres recebem um outro tipo de educação ao longo da história, né? Inclusive, para quem vai cursar filosofia, a nossa educação é dos homens, né? Inclusive, que as mulheres na filosofia não têm útero, né? Essas coisas eu já ouvi no curso de filosofia, né? Então, que as mulheres precisam ser solitárias, que elas precisam ser feias, essas coisas, sabe? Muito complicadas. Então, acho que o trabalho que a epistemologia feminista, principalmente numa perspectiva marxista, né, dialética, que é onde eu me encontro, ela vem questionando esse trabalho alienante da produção de conhecimento, sabe?
esse trabalho que é uma propriedade privada, muitas vezes, né, de tão guardado que é, né, as 7 chaves, e de uma linguagem tão difícil de se acessar. Então, a filosofia feminista vem dizer, olha, nós queremos pensar sobre o mundo das mulheres, e o mundo das mulheres é praxis, não é outra coisa. As mulheres são praxis, inclusive o pensamento das mulheres, todas as mulheres que eu tenho estudado nesses últimos 5 anos, que são muitas mulheres, todo o pensamento dessas mulheres é interdisciplinar. Ele nunca está num lugar da abstração somente. Nunca. Ele sempre está relacionado com algo concreto, né? Por exemplo, esse semestre eu vou oferecer uma disciplina com algumas filósofas, né, da raiz do feminismo, enfim, das pensadoras, e a gente vai estudar as mulheres. A gente já tem mulheres no 16, né, que é o caso, por exemplo, da Gédes Gournan, que está pensando as mulheres e a igualdade social no século XVI, né? Por que as mulheres não estão fazendo filosofia nesse período? Ela questiona isso, né? Então, mas a gente, antes, inclusive, a gente tem a Margaret Cavendish no medievo, a gente tem a Lesbo, né, na Grécia Antiga, a gente tem a Diotima, a gente tem tantas, né? E aí o nosso trabalho da filosofia feminista é um pouco isso, talvez repensar aí esse trabalho de propriedade privada canônica que a filosofia historicamente faz no Brasil e no mundo inteiro, né? Eu acho que a gente tem muitos corpos impensados, né? Ou até impensáveis, e muitas coisas para articular. Mas a rede de mulheres filósofas tem feito muitos cursos, muitas publicações, né? Eu acho que tem muitos resultados aí nessa direção de construção, né? A rede é um lugar, como diz a Carolina Araújo, é um segundo plano para nós, né? Ela está ali dando esse apoio enquanto rede, né? Mas ela articula muitos projetos de filosofia feminista no Brasil inteiro, né? Então, desde o norte até o sul, assim, né? A gente tem feito muita filosofia feminista em vários aspectos, né? Por exemplo, projetos que eu acho muito legal, assim, o projeto das pensadoras, o projeto Quantas Filósofas, né? É um projeto que acho que inclusive coordenado pela própria Carolina Araújo, o projeto Uma Filósofa por Mês, que é coordenado pela Janine Sattler, ali de Santa Catarina. Então, assim, a rede é um lugar que nos coloca em rede, em vários projetos que estão acontecendo. Ainda são núcleos, mas eu acho que isso não tem volta não, tá, Marcos? Vai demorar 300 anos, mas acho que retorno não vai ter, né? Ainda bem, né? Eu acho que não tem retorno, eu acho que a gente vai articulando mais potências também, né? Porque na medida que o feminismo se levanta, você vai vendo também que pautas interseccionadas vão sendo levantando, e o lugar do feminino talvez seja a grande vítima dessa sociedade patriarcal, né? Porque eu estava estudando um pouquinho durante o meu período, o último período de férias, eu estava estudando um autor chamado Vitor Russo, que é um crítico de cinema gay, que inspirou o nome Renato Russo, né? E ele vai falar sempre como no cinema o lugar dos gays era o lugar do feminino, do homem afeminado, porque na verdade eles estavam criticando as mulheres. Afinal das contas, o desprezível era o feminino, né? Sim. Eu acho que por isso que ressaltar a mulher, essa questão do feminino, muda todo o jogo, né? Muda porque tu muda o ponto de partida, né? Essa é a questão. Você muda a fonte. Porque o nosso problema hoje também é de fonte, né? A gente está, por exemplo, as pensadoras vêm fazendo um trabalho de busca de fontes do pensamento filosófico feminino. E aí eu queria dizer uma coisa, viu, Marcos, que a gente não encontra, à medida que a gente vai estudando, a gente não encontra só feministas. Por exemplo, se a gente pensar na Pizan, ela não era feminista,
né? Se a gente pensar na própria Gonat, que está pensando a igualdade das mulheres, ela não está aqui falando de feminismo, né? O feminismo é algo bem contemporâneo, esse conceito, né? Inclusive, que começa lá com as sufragistas, né? O direito ao voto, moderno, quer dizer, né? O direito ao voto, mas existiam mulheres que vieram muito antes disso, como fonte do pensamento, que estão colocando questões cruciais, né? E que muda o ponto de partida, né? Inclusive o método de análise. Então, é importante dizer isso também, porque as pessoas tendem a achar que todas as filósofas foram feministas. Não, Hannah Arendt não era feminista, inclusive o pensamento dela tem uma veia liberal bem forte, né? Então, é um pouco isso, assim, mas elas mudam o ponto de partida do que elas estão pensando, o lugar que elas estão pensando. E isso, do ponto de vista do que a Sandra Harder chama, né, de saber localizado, é importantíssimo, porque busca soluções para problemas que são reais das mulheres, né? Então, esse é um pouco o trabalho da filosofia feminista no Brasil e no mundo. Eu aprendi muito estudando filosofia africana, né? Porque, por exemplo, entrevistando a Tanela Boni, ela não abre mão, de certa forma, do feminismo, mesmo considerando os debates sobre a existência de gênero em África, porque ela fala, ó, é só olhar no meu departamento de filosofia, não tem mulheres. Então, ela vai É uma falar... ferramenta, né? Uma ferramenta de É, resistir. Uma ferramenta de resistir lá, exatamente. porque, tipo, ela vai falar assim, o que que acontece com o corpo feminino para ele não conseguir chegar nesse lugar? O que que acontece com as mulheres, né? Então, é importante falar sobre isso, embora a gente saiba que é um debate importado, né, muitas vezes, mas existem várias formas de resistir e existem muitas formas de opressão também, né? Mas, professora, eu acho que a gente fez um percurso grande aqui, né? A gente fez um arco bem interessante, Sim. mas eu vou voltar para a pergunta que talvez a senhora tenha que responder todo semestre. O que é filosofia? Todo semestre. E o que é filosofia da educação também, né? Olha, para mim, a filosofia é esse trabalho de pensar sobre o pensamento, tá? Em nenhum momento eu digo que é a luz da razão, tá? Apesar de que sim, a razão é importante para o fazer filosófico, mas é a luz da problematização, é a luz da razão, é a luz dos corpos, é a luz da cultura, sabe? Então, para mim, filosofia é esse modo de pensar e agir, né, sobre determinado problema, né, sempre situado. Acho isso é muito importante, né? Acho que no momento que a gente universaliza, a gente corre o risco de cometer muitos erros. E a filosofia também é esse lugar de cometer quanto menos erros possíveis, melhor, né? Então, acho que é esse lugar, assim, da diversidade, o lugar de pensar as estruturas, de pensar as transformações necessárias, né? E de produzir teoria, claro, sempre, né? Filosofia tem que produzir teoria e conceitos para que a gente possa pensar esse mundo, né? Porque se a filosofia não se comprometer com isso, aí nós realmente podemos apagar as luzes e dizer, olha, não, vamos embora, todo mundo, né? Então, a filosofia tem essa tarefa de pensar o mundo, e aí é isso, a luz da razão, a luz da cultura, a luz da diversidade, a luz das mulheres, a luz dos negros, a luz dos povos originários, né? Um pouco isso. Das filósofas ou filósofos, ou filósofo, da filósofa ou filósofo que você conheceu pessoalmente, foram aqueles ou aquelas que mais impressionou? Que eu conheci pessoalmente, são tantas, mas essa é aquela pergunta que tu fica meio sem resposta, né? Tipo, quem sou eu? Mas, enfim, eu acho que eu tenho conhecido muito as minhas professoras, que foram muito poucas, né? Eu acho que essas filósofas me impressionaram muito, e foram graças a elas, por exemplo, a professora aqui, me lembrei, a professora Cecília Pires, né?
foi minha orientadora na graduação e é uma filósofa da política magnífica, né? Uma pessoa que a gente tem que visibilizar sempre. Ela foi a pessoa que disse, não, eu posso ser filósofo, né? Foi ela, também num colegiado de muitos homens, ela era a única professora que com aquele corpo ocupando aquele lugar, disse, não, tu também pode ser uma filósofa, né? Então, isso me impactou muito, né? E então, até queria deixar uma homenagem à Cecília por conta disso. E depois várias outras, né? Eu fui aluna da Márcia Tiburi também, né? Que depois chegou lá na Unicinos. Foi uma excelente professora, foi uma professora que trouxe para a Unicinos o debate das mulheres na filosofia, ainda nem se falava de feminismo, tá? A gente está falando dos anos 2000, a Márcia foi uma das pioneiras que vai trazer essa importância das mulheres na filosofia, pelo menos no Sul, né, na filosofia do Sul, né, do Brasil. Então, a Márcia é uma pessoa que eu conheço e conheci, que me impactou, e me impacta, né, a Márcia é uma pessoa necessária, né, uma voz de lucidez, e, enfim, acho que são essas, tem tantas, mas essas são as que mais me deixam convictas, né, de que nós somos filósofos. E qual é o seu filósofo ou filósofo favorito, favorita? Eu gosto muito das socialistas. Eu estudo elas, né? Inclusive, eu tenho um curso meu sobre as pensadoras e o socialismo. Eu sou estudiosa de Rosa Luxemburgo, de Alexandra Kollontai, de Krupskaya. Eu sou muito grata a essas mulheres, assim, pelo pensamento delas e o que elas pensam, né? Aí depois eu gosto muito de Simone de Beauvoir, né? Acho que ela é uma grande filósofa do XIX que vai dar um giro epistemológico na própria filosofia, né? Existencialista. E atualmente a minha filósofa assim preferida é a Nancy Fraser, a que eu mais leio, né? Sim. Porque, enfim, né, a Angela Davis também é uma pessoa que me inspira, Bell Hooks. Então, são filósofos que eu mais leio, assim, contemporaneamente. E ensino também em sala de aula. Ensino aquele texto que, para mim, é um clássico, eu brinco, né? Um clássico tipo Paideia, que é Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks. Então, é um livro que eu ensino na graduação e na pós-graduação. Ótimo. Professor, eu queria pedir indicações de leitura, de filme, de música. O que a senhora quiser indicar para os nossos ouvintes, para os ouvintes. Eu quero indicar a Escolas Pensadoras, né? Uma escola que tem uma plataforma, a gente falou de plataforma, tá? Mas essa não explora. Essa é uma plataforma de comunidade reinventada, que tem mais de 80 cursos, que vai desde as pensadoras e o clássico, até as pensadoras e o socialismo, pensadoras e o direito, tem muita mulher filósofa boa ali ministrando cursos, enfim. Essa é uma plataforma que eu gostaria de indicar, de formação. Eu gostaria de indicar a coleção As Pensadoras, né, que foi para o 4º volume, né, tem volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, que também pode ser ensinada nas salas de aula. Isso tudo vocês adquirem pelo site das pensadoras, né, .com.br. Eu quero, enfim, já indiquei projetos que eu acho legal, assim, a gente conhecer e se apreciar também, né? Eu acho que era um pouco isso, assim, muitos filmes, assim, no sentido atual, assim, de pensar as mulheres. Eu acho que Sufragistas é um filme interessante, apesar de ter sido lançado já faz um pouco tempo. Naide é um filme interessante que pensa as mulheres também, gostaria de indicar. Pensar, enfim, essas são questões que me vêm assim rapidamente, né? Ótimo. Vou indicar aqui o livro Escritos de uma Lésbica Escura,
Reflexões críticas sobre feminismo e política de identidade na América Latina, da Hilderquis Espinhosa Minhoso. Foi Sim, traduzido pela Caroline Marim e a Suzana de Castro, pela APQ, e eu acho que é uma contribuição importante. A gente ainda tem poucas filósofas da América Latina sendo destacadas nas conversações, né? E sim. eu acho que isso é um problema de falta de estudo, muito mais que Isso, qualquer outra é de coisa. fundo. É, de fundo. E daí a gente pode incluir aí nessa lista, Marcos, a filósofa Márcia Cambeba. Eu escrevi sobre ela agora, inclusive estou com um projeto sobre pensadoras da floresta, né? Vou estudar aí 3 pensadoras, e a Márcia Cambeba é uma delas, que pensa a pedagogia dos rios, ela fala dessa pedagogia dos rios. Eu acho que essa é uma filósofa que a gente tem que conhecer. E tem que estudar também com os alunos, que eu vou estudar elas agora com a graduação. Muito importante também, quando você pensa ou tenta estudar essas filosofias que são ocultadas ou excluídas da academia, considerar que a filosofia tem uma amplitude muito maior, né? Então, você não pode procurar só no departamento de filosofia ou um selo de validade da Ampof para você poder ser considerado alguém que pensa. As pessoas estão pensando ali muito antes, né? Ou sem essa necessidade desse selo, e às vezes por outros mecanismos que têm impacto social necessário, né, para gerar resposta para os problemas que as pessoas enfrentam, né? Sim. Então, a Márcia Campbell, eu acho que é uma dessas pessoas que tem uma formação em outra área, em geografia, mas vai desenvolvendo um trabalho para Na pensar literatura, na literatura, ela tem uma poeta. formação na geografia, escreve literalmente, ela é literária, né? Estudação de literatura e poesias, e tem um impacto muito forte no pensamento e na educação. Né? Então, assim, essa ideia de que a filósofa, de que a pensadora não necessariamente é a filósofa canonizada, né? Eu tenho ido muito por esse caminho, assim, sabe? Eu acho que é o que cabe também ao Brasil, né? Essa diversidade. Eu acho que a filosofia precisa se ver diversa também, né? Porque os problemas não são os mesmos, né? Então, as soluções também não podem ser as mesmas. Eu queria agradecer muito essa possibilidade de diálogo e tomara que a gente consiga contaminar mais gente com essa pegada de pensar a filosofia a partir dos lugares. E eu queria deixar o espaço aberto para você divulgar, achar interessante divulgar, deixar seu recado para os ouvintes, para os ouvintes. Não, eu quero só agradecer, assim, a tua disposição de conversar. Acho que a gente conseguiu construir um diálogo diverso, né? Acho que a gente começou pela discussão do trabalho, enfim, mas chegamos até o que eu tenho feito hoje, e agradecer o espaço. Professora, desculpa interromper, mas é porque eu queria que a senhora falasse um pouquinho, só pelo pouquinho, sobre as mulheres nas Olimpíadas, porque era um tema que a gente talvez ia tocar e não tocamos, né? Sim. O que significa essas mulheres nos esportes, assim? Eu acho que isso faltou. Nossa, eu acho que significa aquilo que o Aristóteles dizia que o corpo feminino não tinha, que era a coragem. Eu acho que representa a coragem, né? A oportunidade, porque as mulheres foram proibidas desde sempre de fazer esportes olímpicos. Na Grécia sequer podiam ver os esportes olímpicos, né? Então, acho que as Olimpíadas vêm mostrar, assim, 2 coisas. Acho que a importância da visibilidade dessas mulheres no esporte e de que elas também podem fazer, né? Espírito, corpo e mente, né? Mente, corpo e espírito, né? Levar seus espíritos. E a oportunidade. Acho que as mulheres, à medida que elas entraram nos jogos, elas têm a cada edição mostrando de que elas são tão capazes que os homens, né? Então, mas eu acho que tem um textinho meu que vai sair no blog, eu posso te mandar, se você quiser divulgar também. Ele está para sair aí, um textinho de 5 páginas, mas que é resgatando mesmo essa história e fazendo essa reflexão, né? Do que significa isso hoje. A gente teve uma participação olímpica
das mulheres, que vai ser lembrada por muito tempo como um momento de virada, né? Um momento importante. Sim, de virada mesmo. No Brasil foi, né? Das 20 medalhas, 12, 13, que teve uma em equipe, foram das mulheres, né? Foram elas que trouxeram para o Brasil. Então, acho que é um giro mesmo. Obrigada, Marcos, mais uma vez. Quero deixar aí que vocês sigam o projeto das pensadoras, que é um projeto que eu coordeno também. Aprendam com as pensadoras. Essas mulheres que você falou, a maioria estão lá no projeto, né? A Suzana é uma parceirona, Márcia, enfim, todas essas grandiosas aí da filosofia. Obrigado, professora.